Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus, estamos gratos, Pai, por mais uma oportunidade de chegar na sua casa, Senhor. Sabemos que é só a tua graça e a tua misericórdia que tem nos mantido até aqui, Senhor. Pai, podemos senti-lo no nosso meio nesta noite. Podemos ver o Senhor movendo no meio do teu povo e falando a cada coração, Senhor, através do louvor. E queremos, Pai, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor nos ajude nesta noite a deixar, Senhor, de lado todo o nosso eu. Que nós possamos estar com um coração aberto para ouvir a tua palavra, Senhor. E eu peço que o Senhor ajude este humilde pregador aqui, Senhor. Eu não sou um bom pregador, eu nem sou um pregador, mas o Senhor é o grande pregador, Pai. E nós estamos confiando em Ti nesta noite. Cada um que está aqui, Senhor, veio por causa do Senhor. Pai, continue conosco nesta noite. Fale ao coração de cada um. Realize as Tuas obras livremente no nosso meio, Senhor. E que não haja espaço para nenhum outro espírito neste lugar, a não ser o Espírito Santo, Pai. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a cada irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Jorge ainda está viajando. Creio que logo mais ele estará aí. E nós estamos aqui, né? Amém? Amém. Estão todos bem? Amém. Graças a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 121, perdão. Salmos 121. Diz assim: Deus abençoe os irmãos que estão pela internet, que possam ser grandemente abençoados também, através aí deste veículo, né? Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Vamos dizer todos? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. Opa.
como de costume, né, eu dou um título para os irmãos colocarem ali na live. E o título de hoje é Salmo 121. Bem original. Eu estava meditando em algumas coisas e lembrei destes salmos e algo foi me direcionando a outras coisas e então eu comecei a anotar. E quando Davi escreveu esses salmos, né, entende-se que ele estava em apuros. Então ele faz essa pergunta, né? Diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: meu socorro vem de ti, que fez os céus e a terra. E eu comecei a pensar, né? Da onde Davi tirou essas coisas, né? Que ele disse no Salmo 121. E então nós vamos indo pela Bíblia e encontramos esse Deus que fez todas estas coisas que ele diz no Salmo 121. Mas uma coisa é certa, eu estava analisando esses dias e pensando, é algo que realmente é verdadeiro, você vai concordar comigo certamente. Quando Deus quer falar com alguém, geralmente ele deixa essa pessoa sozinho, né? Você vai ver que todas as experiências que o profeta teve, desde quando ele era uma criança, sempre ele estava sozinho. A primeira, ele tinha 3 anos de idade, e aí ele foi mostrar que ele era forte, jogou uma pedra, espirrou barro no irmão dele que estava junto com ele, o irmão dele ficou bravo, saiu chorando e foi para a mãe. Nesse período ele ficou sozinho e Deus falou com ele. A outra, ele queria ir pescar com os amigos, com 7 anos de idade, e quando ele chegou feliz da escola e disse: eu vou pescar, o pai dele barrou ele na escada e disse: você precisa buscar água para fazer o uísque. E aí ele ficou bravo, né, nervoso, saiu reclamando e resmungando. E aí ele estava sozinho mais uma vez, puxando água lá embaixo daquela árvore, e Deus falou com ele mais uma vez ali. E ele contava, as pessoas nem acreditavam, né, porque... E eu comecei a pensar, e essa é uma verdade, às vezes Deus precisa nos deixar sozinho para nós poder ouvir Ele perfeitamente. Você vai entender que muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui em um grupo bem grande de pessoas, mas às vezes Deus vem e Ele fala com uma pessoa individual e as outras não escutaram o que Ele falou para aquela pessoa. Eu lembro-me, uma coisa que me chama muita atenção, eu estou fazendo só uma base aqui, quando o profeta pregava no Rio Ohio, batizava, perdão. E aquela... Como conta a história da vida do profeta, aquela estrela, aquela luz desceu sobre o profeta no rio, batizando a 17ª pessoa, e havia ali por volta de umas 500 pessoas ao redor do rio, e todos viram a luz descer. A ponto que quando a luz desceu, o povo corria, irmão Juarez. Alguns desmaiavam, eles contam. Se agarravam uns nos outros por medo daquele sobrenatural acontecendo. Mas quando a voz saiu e disse: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda, ninguém ouviu. Só o profeta e uma garotinha de 14 anos no meio daquela multidão. Mas sabe o que me chama a atenção? Por que ela ouviu? Porque ela conta que ela tinha aprendido com o pastor dela que na hora da oração o profeta estava orando para batizar o próximo. Ela devia ficar com os olhos fechados e não devia abrir. E ela aprendeu isso com o pastor dela, então ela pensou: eu não vou abrir. E ela escutou todo o alvoroço e não abriu o olho. E o nome daquela garotinha era Medabrói. Que ela, alguns anos depois que o profeta, a esposa dele morreu, ela cuidou do filho do profeta e se tornou esposa do profeta. Aí eu acho interessante, porque foi a única que ouviu a voz. Os outros ninguém ouviu, mas eles viram o sinal acontecendo. Quando chegou na época que ela estava cuidando do filho do profeta e as pessoas começaram a comentar, um homem solteiro, viúvo, e uma moça de 21 anos, cuidando do filho dele há 5 anos, começaram a falar.
Você sabe, né? O profeta escapou das fofoquinhas. Aí ele disse assim, eu vou ter que mandar ela embora, porque vai ficar ruim para ela, uma guria solteira aí, deixar ela livre. Mas ela já estava apaixonada e queria casar. E ficou muito mal e foi orar. É bom orar, não é? Aí disse, Senhor, eu nunca lhe pedi isso, mas eu quero que o Senhor me ajude agora. Nós estamos lemos o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Nós temos que olhar para cima, irmão. Eu vou abrir a minha Bíblia e vou colocar o meu dedo em algum lugar, e onde eu ler o Senhor vai falar comigo, para mim saber, me conforta, porque eu estou triste, fui mandado embora, e eu queria casar, e arrumei e ganhar conta, né? Aí ela abriu Malaquias 4:5, eis que vos envia o profeta Elias, e ela disse, mas você não vai consolar o quê, dizendo aí que vos envia o profeta Elias? O que tem a ver isso com casamento? Aí ela lembrou lá daquele dia que ela tinha 14 anos, que aquela voz disse, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará. Ela disse, entrar com ele. Aí eu fiquei pensando, como Deus é maravilhoso, só ouve a voz quem vai casar, irmão. Só ouve a voz quem vai casar com ele, irmão. Quem não vai casar não ouve. Você tem ouvido a voz falar com você? É porque você vai casar com o noivo. Era só ela que ia casar, só ela que ouviu. Mas vai ter gente que vai ver o sinal. Vai ter gente que vai ver fazer todo alvoroço, pular, chorar, gritar, desmaiar. Vai dizer, ali é o anjo do Senhor na cabeça do profeta. Mas nunca vai ouvir a voz. Não vai entender, chega umas horas que... Mas aquele que vai casar, ouve. Eu fiquei maravilhado. Então é assim, irmãos, Deus ele fala com a gente individualmente. Quando a gente está como ela estava naquele lugar, reverente ao que ela aprendeu com o seu pastor, que isso é muito importante, Deus pôde falar com ela no meio de todo aquele alvoroço, mas tem muitas vezes que Deus tem que tirar nós num cantinho, ou espremer num canto, e dizer, olha, fica aí que eu quero falar com você. Você vai ver, irmãos, que Deus nunca deixou uma outra forma de nós buscarmos socorro, senão nele e na sua palavra. Mas nós somos acostumados a pedir ajuda para um monte de gente, né? A gente pede, né? Eu peço, você pede. Se apertar, nós corremos em tudo primeiro e depois para Deus. Quando não deu certo, né? Mas você sabe que lá em Gênesis 6, eu estou fazendo uma base aqui. No verso 13 até o 16, quando Deus disse assim, olha, eu vou mandar um dilúvio e vou acabar com esse mundo aqui. Mas tem uma coisa, ele viu graça em Noé, e ele disse, Noé, só Noé ouviu. Uma geração inteira no mundo, só teve um homem que conseguiu ouvir Deus falar. Só um. Mas ele disse, Noé, constrói uma arca, e ele disse assim no verso 13, Gênesis 6:13, e disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás do comprimento da arca, farás compartimentos, na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados da sua altura. Farás na arca uma janela. É só uma? Uma janela, de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado, e falharás andares abaixo, segundos e terceiros. E aí ele continua falando o que vai fazer. Então nós sabemos muito bem, eu só quis confirmar com a escritura, que a janela da arca, só tinha uma janela na arca, e era em cima. Não era para Noé ficar olhando o que estava acontecendo lá fora. Não era para ver a onda subindo e as pessoas gritando e morrendo, era para olhar para cima. Era o único lugar, o único ponto que ele podia fixar os olhos, era para cima, era para Deus, era ele que estava sustentando ele. Se você que conhece, você vê, acho que o capítulo 7 ali, diz que quando entrou os animais, e o Noé entrou, e a família de Noé entrou, Deus fechou a porta da arca, não foi nem Noé que fechou.
E eu disse esses dias, irmão, eu penso assim, você já imaginou se fosse Noé que fechasse a porta? Quando o povo começasse a gritar desesperado, Noé abria para socorrer o povo. Ele era um bom homem. Ele ia lá e dizia, não, vamos socorrer, eles estão gritando, crianças morrendo, as mães desesperadas. Vou lá abrir, não, a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. E Noé não podia olhar para fora, ele tinha que olhar para cima. E às vezes, irmão, Deus vai colocar nós num cantinho assim, sabe? Numa arca dessa, e você vai ver todo o dilúvio, escutar todo o dilúvio, mas Ele não quer que você olhe para os lados, para o que o diabo está dizendo, porque o que está acontecendo lá fora, você tem que olhar para cima. De onde me virá o socorro? Aí Davi responde, o meu socorro vem de ti. Quem? Aquele que criou os céus e a terra. Já é suficiente para crer que Ele é poderoso, né? Ele criou os céus e a terra, então ele olha para cima, diz, eu levo meus olhos para os montes. Olha, é para cima, porque se ele olhasse as condições que ele estava... Você já imaginou Davi fugindo de Saul, com todo o exército de Saul, ele sozinho, e ele olhar e dizer assim, eu não dou conta desse exército. Como é que eu vou me livrar de tudo isso? Mas ele olhava, era para cima. Aí ele passa lá no sacerdote, pede pão para não morrer de fome, o Saul vai lá e mata todos os sacerdotes que ajudaram ele. Uma hora ele se encontra na mesma caverna que o Saul. Entrou para se escapar, o Saul estava lá dormindo. Se ele não confiasse em Deus, ele tinha morrido. E às vezes parece que Deus ele permite isso para a gente, para nós chegar a um ponto que nós possamos olhar assim, é só Deus que pode me ajudar. O irmão Juarez não vai poder me ajudar. O irmão Alexandre não pode me ajudar. O irmão Guilherme não pode. O irmão Paulo não pode. Pastor não pode. Ninguém pode. Mas você pode dizer, eleva os meus olhos para os montes, porque de lá eu sei que me vem o socorro. Nós queremos alguma coisa, e é normal, porque nós também somos um corpo, e o corpo, ele se ajuda, uma perna depende da outra, uma mão depende da outra, mas chega um momento que se Deus não der saúde para o corpo, não adianta a perna, não adianta a mão, não adianta nada, Deus tem que sustentar esse corpo de pé. Então o socorro tem que vir de lá, de cima mesmo. Amém? Então é assim, Deus faz desta maneira, para nós olhar, às vezes ele separa, não diz, ó, quantas vezes Deus falou comigo quando estava ruim mesmo, quando aperta, chora de verdade, aí Deus fala, às vezes é preciso, não é? Mas como é bom confiar em Deus é maravilhoso, irmãos, Ele nunca deixa ninguém desamparado. Toda vez que alguém precisou de Deus e confiou em Deus, Deus sempre responde na hora certa. Ninguém pode dizer que precisou de Deus e ficou decepcionado e que Deus não ajudou e que não aconteceu. Não, todos que precisaram, que olharam para cima, que pediram socorro, Deus vem socorrer. Você vai ver, irmãos, eu acho maravilhoso. 2 Crônicas, capítulo 14, eu creio que eu já falei isso aqui. Havia um rei chamado Asa, e ele teve problemas no seu reinado, e ele não tinha a quem recorrer. Então vamos recorrer a Deus. Talvez você tenha um problema, não sei, você tem a quem recorrer, recorra. Quando você cansar, Deus está aí esperando. Mas se você quiser recorrer a Deus hoje, Ele está aqui também. E esse rei, ele não tinha o que fazer, porque um exército de 1 milhão de homens se levantou contra ele e o seu reinado. E o que ele ia fazer com um exército tão grande? 2 Crônicas 14, verso 8 em diante, diz assim, ó. Tinha, pois, Asa um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280 mil de Benjamim, que traziam um escudo e atiravam de arco. Todos estes eram os varões valentes. Então ele tinha 580 homens para lutar. E Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Era quase o dobro do tanto de que ele tinha. Vai fazer o que agora? Vai guerrear? Não dá, a força não dá, não tinha o que fazer. Então acho que dá para pedir para Deus. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha
no vale de Zefatá, junto a Maressa, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Foi uma oração e tanto, hein? É em ti que nós confiamos, é no teu nome que nós saímos, é assim que nós viemos? Olha, é em ti, Senhor, que nós confiamos. Nós só estamos tentando lutar essa batalha e pelejando porque é no nome do Senhor que nós estamos confiando. Porque se fosse no meu nome, eu já tinha parado, irmãos. Eu nem estaria aqui hoje. A minha vontade não era estar aqui como ser humano, dizer, não, vou lá, não. Mas se eu confiar nele, aí sim. Aí ele disse, porque em ti confiamos e não prevaleça o homem contra ti. Então, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá feriu os etíopes. E Asa e o povo que estavam com ele perseguiram até Gerar e caíram tanto os etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante dos exércitos e levaram dali muito grande despojo. Vale a pena confiar em Deus, não vale? Um versículo a oração dele. Ele não fez um textão. Ele não orou um monte, mas ele orou com sinceridade, em apuro. E Deus desceu. Se nós viemos, nós confiamos, irmãos, se nós apenas disser, Senhor, eu estou confiando em ti. Está aí, o inimigo é maior que eu, não é? Ele é grande, irmão. Não dá para nós querer dizer, não, o diabo não tem poder, porque ele tem. O profeta diz, não ache que o diabo não é poderoso, porque ele é. E nós contra ele não podemos nada. Mas Deus contra ele, ele se torna nada. Então é no nome do Senhor que nós vamos. Não interessa o tamanho que ele se apresente, é no nome do Senhor que nós estamos confiando. Mas ele orou e foi, né? E Deus deu a vitória. Olha, ele não tinha condições, irmão. 1 milhão contra 580 mil soldados era demais. Então ele se obrigou a pedir socorro. E se ele pudesse ir na guerra, será que ele tinha pedido? Eu gosto de analisar os dois lados, parece que eu sou crítico, né? Mas a verdade tem que ser dita completa, né? A gente não pinta um quadro, olha que bonitinho e tudo. Não, tem os dois lados para a gente ver. Porque é maravilhoso confiar em Deus. Quantos aqui já confiaram em Deus e Deus respondeu? Amém. Deus chama, irmãos, e nós começamos a entrar em apuro e nós confiamos, e nós entregamos, e Deus responde, mas nós vamos caminhando, e nós vamos adquirindo força, e nós vamos adquirindo condições, e aí nós já começamos a fazer do nosso jeito, achando que não precisa mais pedir para Deus. Sim, irmão, mas eu peço, mas não como era antes, quando não podia. Olha, esse mesmo rei teve outra guerra, no capítulo 16, verso 1 até o 9, diz assim, 2 Crônicas 16, no 36º ano no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Começou um outro rei agora, que era o rei de Israel, colocar problema para ele. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Na primeira vez ele pediu para Deus, agora ele estava lá pedindo para o rei da Síria. Mas era o mesmo, irmão. Não é outro personagem, é o mesmo personagem. Não eram dois reis diferentes, era o mesmo rei. Uma hora ele confiou em Deus e outra hora ele confiou no dinheiro. Pegou os prata e o ouro da casa do Senhor e mandou para o rei da Síria. Vocês acham que Deus se agrada disso? Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel e feriram a Ijon, e Adã, e Abel-Maim, e todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá
e continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo a Judá, e levaram as pedras a Ramá e a sua madeira, e com Baasa edificaram, e edificou com que Baasa edificaram, e edificou com isto a Geba e Mispa. Tiraram o Baasa de lá e construíram eles. Agora resolveu o problema. E Deus estava dormindo. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor? No Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porque você confiou no rei da Síria e não confiou em Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Ele não vai te ajudar mais agora. Porventura não foram os etíopes, aquele de 1 milhão de soldados, e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém o Senhor, ele os entregou nas tuas mãos, porquanto o Senhor, ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Aí o próprio Deus disse: agora vai ter só guerra contra você, porque você não confiou mais. Mas ele tinha confiado a primeira vez. Mas na segunda vez ele não deu conta. Por quê? Porque ele podia pagar agora. Sabe que o ser humano é assim? Alguém disse uma vez para mim, eu não sou contra remédio nem contra nada disso, só estou fazendo um quadro aqui. Antigamente tinha mais cura, porque as pessoas não tinham acesso mais tão fácil a farmácia e hospital. Né? Aí era obrigado. Ou crê ou morre. Mas hoje nós temos acesso. Cada esquina tem uma farmácia, então nós corremos para a farmácia. Eu também corro. É mais fácil confiar do que confiar em Deus, não é? Eu só estou fazendo um quadro, não estou dizendo que isso é errado. Quando o rei Asa não tinha condições, ele olhou para cima e disse: Senhor, me ajuda. Não é nada para te ajudar. Mas quando ele conseguiu pagar alguém, ele disse: rei Síria, vem ajudar nós. E Deus disse: eu não gostei disso. Irmão, quantas guerras Davi travou? Nenhuma vez ele pediu ajuda de outros, a não ser de Deus. E ele representa a mim e a você nessa noite. Toda vez que Davi tinha que sair, ele dizia: olha, tinham levado os amalequitas, levaram as esposas dele, os filhos dele, levaram tudo na cidade. Ele olhou e disse assim para o sacerdote: consulta a Deus para ver se é para mim atrás deles ou não. Você já pensou? Eu tinha saído correndo na hora. E a minha mulher, meus filhos, as minhas coisas, eu tenho que ir atrás, nem tinha pedido para Deus. Ele disse: consulta a Deus aí que eu quero saber. Ou vou lá consultar eles ou vou para a guerra Israel. Por isso ele sabia dizer: elevo meus olhos para os montes. É de lá que me vem o socorro. Eu sair correndo não vai resolver. Mas eu olhar para cima e dizer: Senhor, me ajuda, isso resolve. Isso acontece da maneira correta. Deus entra em cena e o problema se vai. Mas ele podia muito bem sair correndo. Eu vou lá salvar minha família, porque... Mas eu vou perguntar para Deus primeiro. É difícil fazer isso, não é? Eu digo para mim mesmo, é difícil. E sabe, irmão, às vezes a gente passa, né? Não é porque a gente é cristão que a gente não passa por muitos problemas. E não é porque eu prego a palavra que o diabo não vem contra mim. E não é porque alguém ora por cura que ele não vai ficar doente. E não é porque alguém prega e resolve um problema, Deus entra em cena e resolve um problema na tua vida, que aquele problema não vai vir contra aquela pessoa que estava pregando também. Nós somos seres humanos e o diabo é astuto. Tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, tudo que nós professamos, nós vamos ser testados naquilo. Você vê, o profeta tinha um dom incrível de cura divina, não tinha? Ele pregava e ele orava e o morto ressuscitava. E aí eu achei interessante porque na mensagem O Amor Divino, ele conta que as suas filhas estavam doentes. E o profeta podia simplesmente dizer: não, vou orar por elas e vou curar elas, e deu. Mas não é assim que acontece. Amor Divino 117. Ele disse assim, o 116. No segundo dia, Beque começou muito doente,
como um vírus, e vomitando, pobrezinha. Vomitou a noite toda. No dia seguinte, Meda disse: compraremos um Pepto-Bismol. Foram atrás do remédio também, é um remédio contra mal-estar e indigestão. Colocou 2 colheres e lhe deu, e a pobrezinha simplesmente vomitou aquilo imediatamente. Entramos nas montanhas Teton. Quando saímos da região quente, começamos a subir, queria ver as lindas montanhas, e ela não conseguia, ela estava tão doente, e eu disse: querida, olha aqui, eu quero levar, disse o papai, quer tirar uma foto para que você possa ver a montanha aí. E ela disse: ah, papai, eu sinto como se eu estivesse morrendo. E então nós lhe demos outro Pepto-Bismol. Fizemos uma oração naquela manhã e disse: Senhor, tem misericórdia. Oh, aquilo não ajudou. Então subimos ali. Você já imaginou? O profeta orando e dizendo: aquilo não ajudou. Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer. Às vezes a gente quer dizer para Deus como é que tem que ser feito, né? Não, se Ele não quiser, Ele não faz. Ele é soberano. Mas se Ele quiser, ninguém pode impedir também. Não é que Ele não vai fazer, é que Ele vai fazer na hora que Ele quiser fazer. E do jeito que Ele quiser fazer. Aí ele disse... E ela disse: ah, papai, estou morrendo. E então lhe demos outro Pepto-Bismol e fizemos oração, e naquela manhã, e disse: eu disse, tem misericórdia, e nada ajudou. Então subimos ali, e eu fiz sair, e eu disse: querida, saia no ar fresco, está frio. Ela estava usando uma pequena jaqueta, a neve por ali no chão, e então eu saí, e ela estava tentando, e ela disse: sim, papai. E ele faz o barulho como da neve caindo. A saliva corria pela sua boquinha. Eu olhei os seus olhinhos no fundo e sua boquinha salivando enquanto podia. Eu me aproximei, levantei os meus olhos para as montanhas e disse: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. De repente algo começou a girar dentro de mim, e eu gostaria de poder ter isto o tempo todo. E eu me aproximei ao lado do carro, abri a porta e disse: olha aqui para o papai, querida. Oh, que coisa! Aquilo fez o vômito parar para sempre. Dali 5 minutos ela estava correndo e brincando com Sara. Louvado seja Deus! Mas era o profeta, ele devia ter orado e ter acontecido na hora. Ainda bem que ele tinha equilíbrio. Não resolveu, ele orou e não resolveu, mas ele continuou confiando em Deus. E quantas vezes nós oramos e parece que Deus não está nem ouvindo o que nós pedimos? E aí, se bobear, o diabo já vem e diz: olha, abandona isso aí, você está pedindo, Deus nem está respondendo. Está fazendo, parece que ele faz de conta que nem está te ouvindo. Ele não gosta de você, você não é um eleito, você não tem fé, porque a tua vida não condiz, por isso que você não consegue. O profeta também orou e não foi respondido. Mas espere mais um pouquinho e deixe Deus fazer no tempo dele. Amém. Espere mais um pouquinho e diga: Satanás, Deus ainda continua sendo Deus. Amém. Eu posso ter falhado, eu posso ter problemas, eu posso ter falhas na minha caminhada, mas Deus não falha, a Bíblia diz. A Bíblia diz que mesmo que nós falhamos, Deus continua sendo fiel. Se você é infiel, a Bíblia diz: Deus continua sendo fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Se ele prometeu, ele faz, não faz? Mas é do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Então, ele olhou, ele nem orou, ele disse que olhou para cima, algo o atingiu, e ele disse: olhe para mim, querida. E ela já ficou boa. Não é eu que faço, não é você que faz, é Deus que tem que fazer. Se Deus não fazer, irmão, não adianta o homem. Eu gosto do profeta porque ele diz assim: irmãos, quando eu cheguei na casa da irmã Timous, ele disse assim: você acha que eu, sendo homem, eu teria coragem de dizer aquilo que eu disse para ela? Ele disse: não fui eu parece que saí fora e ouvi eu falando, era Deus que me tomou naquele momento, ele disse. Parece que eu saí fora no momento e fiquei observando e me vi falando aquilo para ela. Não era William Branham fazendo, era Deus fazendo, irmão. Amém. Não é o irmão Jeconias que vai orar por você,
Deus respondendo à oração que foi feita. Eu não tenho poder para te ajudar, mas aquele Deus que prometeu imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, Ele pode curar você. Ele pode resolver o problema. Mas se você esperar que eu te ajude, você está em problema tanto quanto eu. Se você esperar que o pastor te ajude, o homem, o irmão Jorge, você está em problema igual. Todo mundo está em problema. Mas se você confiar que Deus usa aquele homem, aquele servo que Ele escolheu, mas que é Ele que faz e não é o homem, então você sabe que o teu problema está resolvido. Sabe o que eu achei interessante? Eu ouvi esses dias e eu fiquei pensando, isso é verdade. Ana recebeu o milagre do filho que saiu da boca de um sacerdote que já tinha sido rejeitado por Deus. Sacerdote Eli. Deus já ia tirar ele de cena. Ele já tinha virado as costas para Deus e os filhos faziam toda a bagunça, ele honrava mais os filhos. E mesmo assim Deus respondeu a oração de Ana, quando o sacerdote que era honrado e estava na posição dele, disse assim, Deus conceda conforme a tua petição. Não é o homem, é Deus que faz, irmão. Eleva os meus olhos para o mundo. Da onde me veio o socorro? É Deus, irmão. Se você crê que Deus está aqui, que Ele pode resolver o teu problema hoje, não interessa quem que vai orar por você, não interessa se é o irmão do lado, não interessa se é o irmão Juarez, se é o irmão ali, que está ali na frente, o jovem, não interessa. Deus vai usar aquela fé que você creu, e você disse, não, eu creio na palavra. Então Deus vai fazer que isso aconteça para honrar a tua fé. O profeta disse, eu não posso curar vocês, eu não posso ajudar vocês. O que faz com que o dom funcione é a fé de vocês em Deus. Se uma pessoa não tivesse fé em Deus, o dom não funcionava. Ela tinha que crer em Deus. É por isso que nós pregamos, o pastor Jorge prega, não é homem nenhum, é Deus. Deus ele só usa uma pessoa porque ele disse, eu vou falar através de homens, então ele vai ter alguém que vai se render e vai ajudar você. Mas é só o veículo, quem faz é Deus. Amém? Eu sei que nós sabemos disso, mas eu creio que é importante. Então você vai ver, eu estava alguns dias atrás aqui pregando na quarta-feira sobre que a ciência é maior, Deus é maior que a ciência. E quando eu saí de casa, meu menino Noah estava com febre, estava ardendo em febre, estava 37 ponto alguma coisa e não baixava. Eu medi de novo, orei por ele e medi de novo antes de sair, nem falei nada para minha esposa, tinha aumentado. E eu vim pregar, e eu tinha orado, e vim aqui e fiz a minha parte, e o resto é com Deus. Não é porque eu orei por ele que na hora não baixou a febre, que agora eu vou sair desesperado. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Quando eu cheguei em casa não tinha mais febre nenhuma. Quando eu cheguei em casa ele estava faceiro, fazendo uma bagunça, não queria nem dormir, estava geladinho. Eu fiz, não, eu só criei, Deus pode fazer. Amém. Louvado seja Deus. Então você vai ver, olha. Agora, vamos indo para frente aqui, porque eu não quero demorar muito. Aí ele continua no Salmo 121 e diz assim, ó. No verso 6, se a irmã quiser colocar. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Eu pensei, ele tirou isso lá do povo que caminhava no deserto. Porque lá a Bíblia diz que tinha uma coluna de nuvem de dia para tampar o sol, e a coluna de fogo de noite para aquecer o povo e iluminar eles. Davi sabia do que ele estava falando. Davi não estava só emocionado e dizendo, não, ele estava olhando para a palavra, para as escrituras, irmão. Ele estava falando de um Deus da Bíblia que era vivo na vida dele naquele momento. E nós também não estamos falando de um Deus que, olha, ele é fantasioso e ele faz alguma coisa, ou ele fez. Não, nós estamos falando de um Deus da Bíblia que é vivo no nosso meio hoje. Que ainda faz as mesmas obras. Louvado seja Deus. Então, lá em Êxodo, capítulo 14, nós encontramos onde a Bíblia diz que era desta maneira. Capítulo 13, eu creio. Êxodo 13, 21 e 22 diz assim, ó. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Sabe que o deserto podia chegar até 50 graus de dia, a temperatura no deserto. Pode chegar até 50 graus. O povo ia torrar lá, mas Deus cuidava tão bem daquele povo, se interessava tanto por eles, irmão Juarez, que ele, a Bíblia diz, não era que era uma nuvem, era Deus que ia em uma coluna de nuvem, guiando o povo e tapando o sol para eles não ser queimados. Eu acho que ele sabe cuidar do povo dele, não sabe? À noite podia chegar a menos 50, pode chegar a temperatura por causa da vegetação lá no deserto. Menos 50 graus chegar à noite, você já imaginou? Eu morei no meio oeste quando dava menos 5, nós quase morria congelado. Mas tinha uma coluna de fogo aquecendo o povo, iluminando eles de noite. Davi olhou e disse assim: olha, o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite, porque ele sabia que era o mesmo Deus que guiou Israel, que estava cuidando dele também. Olha, irmãos, sabe, eu fico meio religioso. Aí você vai olhar o que aquela coluna de fogo fazia, além de aquecer e o sol, e tampar o sol. No capítulo 14, verso 23. Quando o mar se abriu diante do povo de Israel, e tinha todo aquele problema, havia um mar na frente, os egípcios atrás, e eles precisavam fugir, escapar, e o profeta diz, eu não lembro a mensagem agora, ele disse assim, eles tinham que tomar o caminho, a mensagem é, o caminho de Deus provido para nós. Eles tinham que tomar o caminho provido por Deus. Se eles quisessem fazer um atalho, não ia dar certo. O caminho de Deus era passar pelo meio do mar. Então eles tinham que confiar nisso. Quando Moisés colocou o cajado na água, o mar se abriu e eles continuaram e foram passando. Quer saber de uma coisa? Você pensa porque Deus fez o sobrenatural na tua vida, o diabo vai parar de te perseguir? Ele é teimoso, irmão. Não, porque agora eu vi Deus mover. Graças a Deus. Quantos já viram Deus mover na vida? Parou de ter problema? Parou do diabo vir atrás de você? Ele vai atrás do mesmo jeito. O inimigo era o Egito naquele momento. Quando Deus abriu o mar, os egípcios falaram, nós também podemos passar. Só que tem uma coisa, o que Deus preparou para você, só para você, não tem diabo que pode entrar lá junto. O caminho que Deus proveu é para filho de Deus caminhar. Diabo não caminha por ali, não. Ele vai até um tempo, mas pode deixar, Deus tem um plano para ele já reservadinho. Aí você vai encontrar no capítulo 14, verso 23, e os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Eles foram até no meio. E aí diz assim, ó. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Ele estava cuidando ou não estava? E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-las andar dificultosamente. E então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Amém? Amém. Olha, os egípcios falaram assim, vamos entrar, vamos atrás também. Você acha que se você está indo e Deus está trabalhando e está fazendo para você, o diabo vai desistir agora? Não, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele veio e entrou também, mas sabe de uma coisa? Aquele Deus que era uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, olhou e disse assim, quer saber de uma coisa? Eles vão alcançar. Sabe, você pensa, o diabo vai te alcançar? Não vai, porque Deus disse, eu vou lá atrás e vou desbaratar todo o caminho deles agora. Não tinha ninguém que conseguia chegar, irmão. Eles chegaram assim, e quando eles acharam que iam chegar próximo dos egípcios, Deus foi lá e arrancou a roda das carroças deles. E alvoroçou todos os egípcios, e eles viram e disseram, é Deus que peleja por esse povo, vamos fugir agora. Sabe o que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós? É quando o diabo olha e diz assim, é Deus que peleja por esse povo. Agora nós vamos ter que fugir, porque eu descobri uma coisa, é Deus que peleja por esse povinho aqui. Você crê que Deus peleja por você, irmão?
Olha, o diabo vai olhar uma hora e você dizer assim, mas olha, eu vou entrar atrás. Agora eu vi, a dificuldade ficou grande. Como é que eles vão passar aí pelo meio desse mar agora? Tinha velhinhas, tinha crianças, tinha pessoas com dificuldades talvez para passar, eles não vão poder correr. Talvez ele olhe e disse assim, agora eu vi que ele está meio manco, eu peguei ele bem naquela ferida. É agora que ele vai ficar um pouquinho para trás, eu vou pegar ele. Vamos ver que lá na selva não é assim que caça os leões e os animais predadores? Eles olham aquele que está manco, aquele que foi ferido, ou aquele que está distraído. O grupo está tudo lá e ele está aqui, ó. O povo vem tudo para a igreja, ele está lá em casa assistindo sei lá o quê. Está distraído, eu vou pegar esse ali. É assim que eles fazem lá, ele se olhou, e o exército olhou e disse, agora eu quero ver, eles não vão poder fugir para lado nenhum, nós estamos de carro, de cavalo, e eles estão caminhando, e nós vamos alcançar agora. Quer saber de uma coisa, irmão? Não interessa se você foi ferido, se você diminuiu um pouquinho o passo, se você é filho de Deus, ele não vai te alcançar. O diabo não pode te alcançar se você é filho de Deus. Talvez ele te aperte um pouquinho como eles ficaram apertados, mas saiba de uma coisa, Deus foi atrás e disse assim, pode deixar que eu resolvo o assunto. Porque eles saíram no assim diz o Senhor, eles saíram seguindo um profeta e uma mensagem, você saiu no assim diz o Senhor, você saiu seguindo um profeta e uma mensagem, Deus é responsável pela tua vida. E não importa o quão perto o diabo chegue, ele vai ir lá atrás e vai dizer, ó, daqui você não passa, Satanás. E nós estamos seguros. Eu gostei de algo que o pastor Darcy falou, ele disse assim, olha, Abraão saiu no assim diz o Senhor e mentiu logo na frente. Ele disse, ele errou, não errou? Quantos aqui já erraram desde que saíram no assim diz o Senhor? Ele disse, mas eu prefiro errar no caminho certo do que ficar parado e nem sair do lugar. É preferível, irmão Juarez, nós caminhar, botar o pé na estrada e cometer alguns erros, mas ter Deus por nós, porque Ele disse, venha que eu sou responsável, do que nós ficar parado e não fazer nada. É preferível eu errar indo no caminho, do que ficar sem nem entrar no caminho. Se você ouviu a voz de Deus e Deus te chamou, irmão, pode ter certeza, Ele é responsável pela tua vida. Ele cuida de você. Davi olhou e disse assim, esse Deus que pode cuidar daquele povo lá no deserto, um povo que não era fácil, irmão Juarez, reclamava, murmurava, quero voltar para o Egito, e Deus estava lá, dizia, eu cuido, porque eu chamei, e eu coloquei esse povo no deserto, eu vou sustentar eles. Eu acho que nós não estamos tão mal assim, né? Nós não estamos nessa condição de reclamar, de só chorar, de só querer voltar para trás. Eu não sei o que eu disse esses dias, irmão, talvez eu esteja ficando doido. O diabo pode bater tanto que ele consegue, que Deus permite. Às vezes ele até tenta e ele me desanima um pouco quanto a algumas coisas. Mas dizer que eu tenho vontade de voltar para trás, isso nunca. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido, irmão? Nós não temos como voltar para trás, irmão. Não existe caminho de volta, o mar fechou. Não tem como voltar, irmão. Louvado seja Deus. Ele olhou e disse assim, olha, mas eu sei que Deus, que aquela coluna de fogo que guiou aquele povo, está cuidando de mim agora. Mas, irmão, eu não estou vendo a coluna. Olha, irmão, não é o sinal, é a voz do sinal, irmão. Se você vê, não tem problema, nada contra quem vê. Muitas pessoas já viram a coluna de fogo. E isso é muito bom, fica Deus no nosso meio. Mas não adianta ver e não ouvir o que ela está dizendo. Mas Deus tem chamado um povo, irmão, que está ouvindo a voz, que está seguindo a voz. Lembra de Paulo? Todos viram a luz, mas na verdade só Paulo ouviu a voz. Por isso eles nunca entendiam, Paulo apanhava, ia preso, chicoteado, eles diziam, para Paulo, não prega essa mensagem, não faça mais isso, e Paulo disse, olha, nesse caminho que vocês chamam de seita, eu sirvo ao Deus dos meus pais. Nada parava aquele homem, por quê? Porque ele viu a luz? Não, porque ele ouviu a voz que falava com ele. Porque ver a luz um monte de gente viu, e ninguém quis ir pregar o evangelho. Todos os que viram voltaram para casa, olha, né, na verdade tinha uma luz bem grande, mas não entendemos nada até agora. Tem gente vendo tudo quanto é coisa por aí, irmãos, mas nunca entenderam nada. Pessoas dizem, olha, viveu não sei quantos anos na mensagem, saiu. Eu vi esses dias, eu não consegui acreditar. Que Deus me guarde.
Que Deus guarde você, irmão. 39 anos dentro da mensagem, saiu e foi para a denominação. Eu queria saber o que estava fazendo esses 39 anos. Mas que Deus nos dê condições de continuar ouvindo essa voz, irmão. Aí ele disse, olha, eu sei que esse Deus que cuidava daquele povo está cuidando de mim agora. Você sabe, irmão, que aquele Deus que cuidava daquele povo está cuidando de você? Amém. Você tem certeza disso? Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Amém. Ele não muda, irmão. Louvado seja Deus. Mensagem, redenção pelo poder, o profeta diz assim: Deus lhes deu a coluna de fogo para ir adiante deles. Acho que estavam com a fotografia aqui hoje à noite. E eu digo isto com reverência, ele está falando dessa fotografia ali. Para quem não conhece, essa fotografia ali, não é o homem que nós olhamos ali. As pessoas chegam aqui e dizem assim, olha, tem um homem lá na parede. O homem não tem nada a ver. Mas é a coluna de fogo em cima da cabeça daquele homem. O anjo do pacto que estava guiando o povo de Israel, que apareceu e foi comprovado cientificamente. Lá no Museu de Artes Religiosas dos Estados Unidos tem essa foto ali, comprovando que é o único ser sobrenatural comprovado pela ciência. Nós não estamos olhando, olha, o irmão Brana é a nossa solução. Não, Cristo é a nossa solução. Era ele que estava vindicando essa mensagem. Aí ele disse assim, em minha honesta opinião, enquanto estamos aqui neste grupo esta noite, eu creio que isso está conosco esta noite. Você crê que a coluna de fogo está aqui? Você crê sem ver mesmo ela? Eu sei que ela está aqui nesta noite. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel está diante de nós, realizando os mesmos sinais e maravilhas, e qualquer professor aqui, ou estudante da Bíblia, sabe que o anjo que seguiu Israel e os guiou para a terra prometida foi o anjo do pacto, que foi Jesus Cristo. Amém? Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Ele disse, é o mesmo que estava guiando Israel, era o anjo do pacto. O nosso anjo do pacto é o Senhor Jesus Cristo nesta noite. E se hoje Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, está seguindo adiante deste grupo que vocês querem chamar de santos roladores, se desejarem, correto? Seguindo em frente, guiando de vitória em vitória, louvado seja Deus. É assim que Ele está guiando, irmão, de vitória em vitória. Mas não tem vitória se não tiver luta, né? Como é que nós vamos ter vitória se nós não travar uma guerra? Quanto mais pesado, maior a vitória, melhor a satisfação de olhar para trás e dizer assim, Deus me fez vencedor mais uma vez. Não foi assim quantas vezes que você passou? Olha, irmão, eu já passei, irmão Juarez, por coisa que eu pensei, não vai acabar mais não. Eu pensei, acho que um ano tá bom. Passou o ano e nada, irmão. Foi mais um ano e meio aí que acaba. Nada. 2 anos, digo, opa, agora eu cheguei e disse, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que tomar atitude eu mesmo. Fui sincero, falei para Deus, digo, eu não consigo mais. Quando eu cheguei no meu limite, Deus chegou e resolveu. Mas hoje eu olho para trás e digo, valeu a pena. O que fica, meu irmão, é muito melhor. São pouquinhos tempos, sei lá, 1 ano, 2 anos, talvez você passe 2 meses, 3 meses, 5 meses, alguns dias, atribulado com alguma coisa, mas quando Jesus chega com a solução, o profeta faz o quadro, a Bíblia faz o quadro, de quando chega aquilo que está por vir, é como uma mãe com dores de parto, ela sofre, geme, grita, e diz, nunca mais eu quero ter um filho, depois que nasce, ela fica maravilhada. Esquece a dor. Foi embora. E ela está só maravilhada com aquela bênção que Deus deu para ela. Irmão, depois que passa, a dor vai embora. Você esquece. Você tenta até lembrar, só parece que não foi tão difícil assim, não. Você fora, as pessoas dizem, como é que você aguentou? Eu disse, mas não foi tanto assim, não. Né? E a gente já está curado, né? É dessa maneira, irmão. Olha, como que uma mulher consegue ganhar neném? Não, mas nós somos fortes. Mas na hora... Eu estava no hospital com a minha esposa, não tinha mulher forte lá não, irmão. Pelo amor de Deus, me deu uma cesárea. Todas, não vi uma dizendo, deixa comigo que eu aguento. Não tinha. Eu quero cesárea, eu não quero, eu não aguento mais. Todas dizendo a mesma coisa. Eu não sei quantas tinha lá ao redor. Mas depois que passa, elas dizem, mas nem homem aguenta o que nós aguentamos. Não é assim?
te deixa mais forte, irmão. Minha esposa falou esses dias, todas as mães tinham que ter a experiência de ter um parto normal, porque ela teve o primeiro cesárea e o segundo normal. A gente sai de lá, parece que pode enfrentar o mundo inteiro. Imagine quando você passa uma prova que Deus te dá. E você vence, você sai de lá, agora pode vir. Deixe para mim, agora eu tenho crido. Deus me fez passar, Deus está comigo. Ele sabe como fazer, irmão. Louvado seja Deus. Eu já nem sei qual que é o horário, mas eu estou tentando ir para o final. Eu já não vou dizer que vou encerrar, que estão me cobrando disso. Que eu falo demais que vou encerrar e não encerro. Então eu não vou dizer, mas eu vou tentar. Aí ele diz assim, ó, Salmo 121 ainda, vamos mais um pouquinho. Ele diz, o verso 7. O Senhor é quem te guarda, o Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma. Amém. Irmão, quanto perigo passou Israel naquele deserto. Quantos inimigos se levantaram contra Israel, mas Deus estava lá guardando eles de todo mal. Quanto perigo Davi passou pela mão de Saul, de todos os inimigos gigantes se levantando contra ele, mas quando ele chegava no seu limite, se Deus não vinha ele mesmo, ele mandava alguém para ajudar. Eu creio no mesmo Deus, irmãos. Amém. Você pode chegar no teu limite, mas olha, se não tiver ninguém para te ajudar, pode saber de uma coisa, Deus desce no meio e defende você. Eu creio nesse Deus da Bíblia. Eu creio num Deus que defendeu um povo e que não permitiu que nada viesse contra eles. A única coisa que eles arrumaram contra eles foi eles mesmos. De fora nada pegou eles. O que pegou eles foi eles mesmos. Começaram a reclamar. E Deus disse, olha, me aborreci. Fiz de tudo. Olha, praga no Egito, 10 pragas no Egito, irmão. Ninguém sofria nada. Vinha rã, vinha mosca, vinha úlcera e o povo de Israel lá tranquilo, separado. Não afetava o povo de Deus. Aí vem dengue, vem um monte de coisa, talvez você diga, meu Deus, mas tem gente que foi afetada e agora? Não esqueça que no deserto as cobras mordiam eles e lá eles eram afetados. Então Deus faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Mas tem uma coisa, no deserto Deus proveu uma serpente de bronze e disse, olhe para ela e você vai ser curado. Então talvez num período você não seja afetado, no outro Ele permita você ser afetado, mas mesmo assim você pode olhar para aquela cruz do Calvário ali, ó, e você pode dizer, é dali que me vem o socorro. Olhava para lá e a cura acontecia. Você pode ser afetado hoje, talvez a dengue chega e bate na tua porta, você pode olhar para a cruz e dar um chute nela e mandá-la embora. Olha, mas então, talvez algum religioso, talvez um pouco desavisado só, possa dizer assim, mas então, se é filho de Deus, não pode ser afetado pelas doenças que vêm. Eu não fui, graças a Deus eu não fui até agora. Ah, mas fulano foi, então fez alguma coisa errada. Tem nada a ver. Lembra quando os discípulos disseram assim, Senhor, aquele homem está cego ali, por quê? Ele que pecou ou é os pais dele que pecaram? Aí Jesus disse assim, nenhum deles. Nem ele, nem os pais dele, mas ele está assim para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Irmão, não deixe o diabo dizer, você está assim por causa disso, daquilo. Não interessa se for por causa disso, ou daquilo, ou daquele outro. Uma coisa é certa, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque se você falhou, tem perdão na cruz do Calvário. Você cometeu algum erro, você percebeu agora, olhe para a cruz, olha, de onde vem o socorro, vem daqui, irmãos, olha, isso aqui é um símbolo, ela não pode te ajudar agora, mas aquele que estava pendurado numa dessa pode. Você diz assim, Senhor, eu reconheço o meu erro, ele disse, não tem problema, eu resolvo para você. A cura é tua, irmão, a solução do problema é tua. Não tinha pão, a fome apertou para o povo de Deus, irmão, não, o povo de Deus só tem que estar cheio de dinheiro, não, eles não tiram pão para comer no deserto. Deus disse assim, eu vou mandar comida de anjo, porque filho meu come comida especial. Olha, filho de Deus come uma comida especial, irmão, só uma coisa de anjo, não come qualquer coisa não. Você pega um negócio desse aqui e começa a se alimentar e você não quer parar. Então, às vezes a gente não tem muita sabedoria, exagera e dá uma congestão, né? Aí tem que ir no médico, dar uma consertada, que começou
Come menos, irmão, vai devagar que não vai acabar, amanhã tem mais, não tem problema. Todo dia caía o maná, mas olha, eu fiquei enjoado do maná, eu quero carne. Deus mandava carne para eles também. Irmão, reclamar de um Deus desse, eles conseguiram, irmão. Conseguiram reclamar de Deus. O que você quer, irmão? Deus tem para dar para você hoje. Nós estamos passando por esse deserto, Deus tem para resolver para mim e para você. Mas eu estou com sede, não tem problema. A rocha ferida está aqui, beba água. Mas vamos indo para frente. Aí ele diz no último versículo: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Parece que eu vi ele quando falou isso, cantando isso, vendo Israel saindo do Egito. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída. Eles começaram a sair e cuidou deles até a hora de chegar. Não entrou na terra, só não quis. Condições para todos entrarem. Ele disse: olha, desde que você sai até a hora que você chega, irmão, Deus cuida de você. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele é capaz de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele guarda, você saiu, botou o pão na estrada, não tem problema, o pão é por conta dele, a carne é por conta dele, a água é por conta dele, a cura é por conta dele, o que nós precisamos é por conta dele. Eleva os meus olhos para os montes. Ele proveu todas as coisas que eles precisavam. E aí ele disse assim: ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E eu vou agora terminar com isso. Eu quero que você veja algo, porque as nossas falhas, muitas vezes, fazem a gente dar uma ré. Não era para fazer. Porque, na verdade, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Não é para você ser moído por elas. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre mim. Mas é difícil chegar nessa condição quando a gente errou, não é? O diabo tenta de todo jeito colocar a carga daquilo em cima de você, mas ela não é tua. Jesus disse: dê para mim, eu dou conta de carregar. Só faça uma coisa, olhe para a cruz. Diga: eu creio, eu me arrependo, eu aceito que Jesus tomou a minha carga. Para que ficar carregando isso se Jesus carregou por você? Não foi para que você nunca mais falhasse, foi para que você soubesse. Filhinhos, disse João, essas coisas vos escrevo. João capítulo 2, verso 1, se eu não estou enganado. 1 João 2, 1. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, olha, eu queria que ninguém pecasse, mas quando acontecer, não esqueça que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que traz a paz para mim e para você estava sobre ele. Olha, foi pelas nossas iniquidades, irmão Juarez. Mas eu nem tinha nascido ainda, e ele já pensou nas minhas. Você nem existia naturalmente ainda, irmão, como ser humano nesta terra, vindo aqui, falando, nascendo, falando mentiras, cometendo todas as atrocidades. Deus olhou e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou morrer e ser moído por causa das iniquidades do Juarez. Ele vai precisar um dia. Marcial vai precisar, Gabriel vai precisar, o Jaime vai precisar, olha, Davi e tantos outros vão precisar. É por isso que eu vou ser moído, é por isso que eu vou permitir eles me prenderem numa cruz, porque um povo que pelo menos uma coisa eu tenho certeza, eles crerão na minha palavra. Eles não recuarão quanto à verdade, eles saberão que não dão conta de viver o Evangelho, mas uma coisa eu tenho certeza, se eu perguntar para você, Deus é Deus para você? Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente para você? Amém. Ele é fiel? Amém. Ele cumpre a sua palavra? Amém. Ele sabia que você ia dizer isso, e não é da boca para fora. Talvez ele olhou e disse assim: eu sei que eles não vão dar conta de cumprir tudo, mas uma coisa eu sei, quando perguntarem para eles sobre a palavra, eles vão dizer, é tudo verdade. Quando alguém disser, por mais que você possa ter falhado, por mais que você tenha feito errado, por mais que você tenha pegado um caminho errado, se alguém dizer, isso aqui não é verdade, você diz, opa, para aí. Tudo que está aqui é verdade, nem comece a falar.
Ah, mas você nem está dando conta, não tem problema. Eu não dou conta. A Bíblia diz que se eu for infiel, Ele continua sendo fiel. Moisés cometeu uma falha grave. Se estressou. O estresse faz a gente fazer coisa errada, né? Às vezes, por causa do estresse, você fala o que não deve. Mas, às vezes, por causa do estresse, você dá uma escapadinha. Não é assim? Lá no mundo era assim. Estou estressado, vou tomar uma cerveja. Da cerveja, já saía com um amigo e já ia. Porque uma coisa puxa a outra. Se estressava, falava, brigava. Às vezes a pressão do estresse faz nós fazer o que não era para fazer. Faz dizer o que não era para dizer. Faz você aliviar a pressão da maneira errada. E o diabo vem e diz assim, viu o que você fez? E agora, fariseu? Você acha que ele não diz isso para mim? Você é um hipócrita. Quer dizer que é pregador ainda. Mas eu estou apoiado não em mim, irmãos. Eu estou apoiado no Senhor Jesus Cristo. É na cruz do Calvário que ele disse, aquele que se colocar de pé diante dos homens por mim, eu me colocarei de pé diante do Pai dos santos anjos em favor dele. Lembra Daniel Cury? Pai, ele não foi perfeito, mas ele ficou de pé e me defendeu quando eu precisei. Não queira ser perfeito, irmão, nesse corpo aqui. Você vai viver frustrado. Agora saiba de uma coisa, o perfeito pode viver em você, é diferente. Ele pode te fazer perfeito, mas eu e você ser perfeito, nós vamos nos tornar religioso, frustrado e apontar o dedo para os outros. Mas quando você sabe, eu não consegui, mas não há falha naquele que eu vivo. Não há falha naquele que me chamou. O plano da redenção não tem falha. Deus te chamou? Amém. Não tem falha no plano da redenção. Se Ele te chamou, o plano é perfeito, do começo até o fim, você está caminhando nele, não existe falha no plano da redenção. A falha está em mim, a falha está em você, mas em Jesus não existe falha. Moisés feriu a rocha 2 vezes, fez um pecado terrível, e Deus disse, quer saber de uma coisa, Moisés, você não entra na terra. Moisés disse, e agora lascou. Eu deixei o povo me irritar, rapaz. Passou um tempo, pensou que Deus tinha esquecido. Deus não esquece não, irmão. Se Ele fala, Ele não esquece. Então se Deus prometeu para você, Ele está lembrando, não pense que não. Mas se Ele disse, você não entra, não entra. Se você pedir, Ele disse, não vou te dar, não insista, Ele não vai te dar. Ele sabe o porquê. Ele faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. No tempo dEle. Moisés disse assim, Senhor, deixa eu entrar na terra. Ele disse, eu falei que você não ia entrar. Passou o tempo, ele achou que Deus tinha esquecido, agora eu fiz tudo certinho, Deus... Não, você não entra. Mas Moisés não estava entendendo. Moisés achou que entrar na terra, lutar com o gigante, era a grande coisa que ele ia alcançar. Deus queria levar ele para junto dele. Descansar. O profeta disse, Deus olhou para Moisés e disse, meu profeta está cansado, eu vou trazer ele para casa para descansar um pouco. Qual seria melhor, irmão? Entrar na terra, lutar com o gigante ou ir para casa com o pai? E aí... ele foi, e a Bíblia diz em Deuteronômio 34, eu sei que eu estou enrolando, irmãos, me perdoe, eu vou conseguir. 34, Deuteronômio 34, ele diz assim, a morte de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, 5 e 6, diz assim, ó. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Foi isso, não foi? Davi não disse que ele cuidava e guardava nós desde agora e para sempre? Para sempre é para sempre, irmãos. Depois que você morrer, Deus ainda vai estar guardando você. Amém. Se Deus tardar e nós morrer antes de ir, saiba de uma coisa, Deus ainda estará cuidando de mim e de você. E talvez o diabo estufou o peito e disse, agora eu pego o corpo de Moisés. Ele falhou, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida, agora é comigo porque ele não cumpriu os requisitos. Tinha alguém defendendo Moisés depois que ele morreu ainda. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, verso 9, diz assim, mas o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, Senhor te repreenda.
nem o corpo ele teve direito. Você sabe que o profeta diz assim que Miguel era a teofania do Senhor Jesus. Era o mesmo Cristo que estava ali naquela teofania lutando pelo povo, era Miguel. Por isso que quando dava um problema, Miguel não conseguia arrumar as coisas, né, Gabriel? Se tu não conseguir, já sabe, chama o Miguel. Gabriel, leva a mensagem, o diabo lá, o príncipe da Pérsia, acho que era da Pérsia, da Síria, não sei, resistiu e disse, não vou deixar. Miguel chegou e resolveu. Era o mesmo Cristo que luta por mim e por você. E era que ele pegou o corpo viu o corpo de Moisés, ele disse assim, agora eu vou pegar o corpo de Moisés, porque Moisés falhou. Miguel desceu e disse, esse aqui não, esse aqui é meu. Você não vai mexer aqui não. Irmão, nem o corpo teu depois de morto o diabo tem direito. Tudo que é nosso se tornou propriedade de Deus quando Ele comprou lá na cruz do Calvário. Não importa o diabo diga agora morreu e ele estava em problema, é meu. Não. Nem Davi aceitou nem que o corpo de Saul ficasse lá jogado. Se ele pega o corpo de Saul, era um filho de Deus, morreu fazendo errado. Sim, eu não concordo com a morte, com a alegria da morte de um filho de Deus. Pega o corpo dele e sepulta ele. Davi sabia o que ele estava fazendo. Eleva os meus olhos para os montes. Da onde que te vem o socorro? Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Não é maravilhoso confiar nesse Deus? Eu creio que Ele está aqui nesta noite, irmão, para ajudar eu e você. Nenhum daquele povo pode um dia se levantar e dizer assim, Deus não fez por mim, Deus fez tudo por eles. O povo só não entrou na terra prometida porque não quis crer que Deus era capaz de colocar. Você, irmão, só não recebe o que você precisa se você não quiser crer que Ele é capaz de te dar hoje. Mas se você diz, Deus é capaz, pronto, está resolvido. Josué e Caleb disseram, eu acho que Deus, Ele é capaz de fazer o que Ele falou. Todo mundo disse, é perigoso. Josué e Caleb disse assim, olha, se Deus se agradar de nós, Ele pode colocar nós lá naquela terra. Você crê que se Deus se agradar de você, Ele pode te colocar naquela terra? Amém. E aí eu te digo, Deus se agradou de você? Se Ele não se agradasse, Ele não tinha te chamado. Se Ele não tivesse se agradado de nós, irmão, Ele nem chamado tinha. Mas Ele olhou para Noé e disse assim, eu vi graça nesse rapaz aqui, vou salvar ele. Deus viu graça em você, irmão. Deus se agradou de você, irmão. Talvez você diga, eu não sei o porquê, eu também não sei o que Ele viu em mim, como diz aquele louvor, mas Ele me chamou, então Ele viu graça em nós. Louvado seja Deus. Se você precisa de algo e quiser vir à frente, vamos orar por você. Tem alguns pedidos aqui de oração. Pedido de oração por Alex, acho que é a irmã que está pedindo, né? Peço oração pelo meu filho Alex, saúde, né? E por Beatriz, que estão com dengue, e eu creio na cura deles. Amém, irmã, graça, né? A irmã crê, então, como disse o sacerdote, que seja feita conforme a sua petição. Eu creio que Deus é o mesmo ainda. Peço oração também em favor da minha viagem, irmã. Terça-feira, Neri, irmão Neri, vamos orar também pelo irmão Neri. E também tem aqui na rede social pedido de Evelyn por oração em favor do seu filho Lucas e a irmã Olga, que estão com dengue. Maria Teixeira também oração em favor do seu esposo, que está com gripe e febre, e pede oração em seu favor, que estará fazendo uma viagem amanhã. Também Larissa Lima está pedindo oração em favor de sua mãe Rosilene e seus familiares. Pois seu pai faleceu nessa madrugada. E Ivone Correia está pedindo oração em favor de sua filha Josiane. Amém. Também tem oração aqui por José Luiz, que está no hospital. Vamos orar por este irmão aqui primeiro. Feche os olhos e use aquele dom que Deus te deu, que é a fé. Senhor, nós nos unimos agora aqui, Senhor, com esta igreja e oramos por este irmão nesta noite, Senhor. Eu não sei o que ele está pedindo, Pai, mas ele
Crê, Senhor, que o socorro dele vem de Ti nesta noite. Não é eu, não é o irmão Jeconias, mas é o Senhor nesta noite que pode socorrê-lo, Pai. Ajude ele nesta noite, Pai. Dê a ele o que ele precisa e o Teu nome será engrandecido através desta vida, Pai. Eu oro e concedo a ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo o que ele tem pedido, Pai. No nome do Senhor Jesus eu peço. Amém. Deus continue te abençoando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, esta irmã está pedindo socorro, o socorro que vem do alto, Pai. Ela reconhece que precisa do Senhor em certa área da sua vida, e isso, Pai, é importante nós reconhecermos que precisamos disso, Senhor. E eu oro junto com esta igreja, Pai, que o Senhor, que é aquele que é manso e humilde, o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Que o Senhor possa vir sobre esta vida, Pai, e dar a ela condições, Pai, de vencer este mal, Senhor. Que o Senhor possa descer neste coração como uma brisa leve pela manhã, Senhor, e abençoá-la, Senhor, de tal forma que ela possa saber que não é ela mais, Pai, mas o Senhor vivendo nesta vida. Ajude ela nesta questão, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Amém. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, ajude o Ezequias, Pai. Senhor, que o Senhor continue abençoando esta criança, Senhor. O Senhor o enviou na minha casa, mas eu não posso ajudá-lo se o Senhor não estiver comigo. Pai, eu entrego ele nas Tuas mãos nesta noite. Que o Senhor continue abençoando, guiando e dando sabedoria a mim e a mãe dele para ajudá-lo, Senhor. Protege, guarda, livra da influência do maligno, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê saúde a ele cada dia mais. Que o Senhor esteja com ele, guiando e protegendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Senhor, ajude também esta criança, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, dando graça, Pai, sabedoria. Que o Senhor guarde, Pai, desta influência maligna deste mundo. Que o Senhor continue dando sabedoria aos pais desta criança, Senhor, para ensiná-lo no caminho do Senhor. Que o Senhor possa usá-lo tremendamente na sua obra, Senhor, quando ele for mais velho. Que ele seja uma testemunha onde ele for, Pai. E que o anjo do Senhor não se retire do seu lado. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Senhor, ajude também este jovenzinho, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, Senhor. Que o Senhor continue protegendo este jovem e a sua família, Pai. Que através desta vida, Pai, muitos outros possam, Senhor, ter sede da palavra. Que aonde ele for, Pai, onde ele pisar a planta do seu pé, que o anjo do Senhor esteja com ele, como guiava e cuidava do nosso profeta desde criança. Nós cremos que o anjo do Senhor ainda trabalha. Continue abençoando ele, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar por esses pedidos. Você que pediu, que está pela internet, creia que o Senhor está agora entregando a bênção na sua mão. Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha mão sobre estes pedidos. Junto com esta igreja, Pai, nós oramos e apresentamos cada um deles, Senhor. Foi por causa destas almas que o Senhor foi até aquela cruz. Ali o Senhor proveu a cura, Pai. Ali o Senhor proveu o antídoto para este terrível espírito que está assolando nossa região, chamado dengue, Senhor. Há alguns aqui infectados que pediram oração, mas eu creio, Pai, que o mesmo Deus que proveu uma serpente de bronze no deserto, é o mesmo que proveu a cruz do Calvário naquele dia, Senhor. Que eles possam nesta noite olhar para aquela cruz e, Senhor, receber a sua cura, Senhor, através daquele sacrifício. Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada enfermo, cada necessitado, aonde eles estiverem, ali no hospital, o Senhor pode arrancá-los daquela cama, Senhor, da saúde, Senhor, e trazê-los de volta para suas casas em segurança. Pai,
Olha, Senhor Jesus Cristo, para esses que vão viajar, que o Senhor vá com eles, proteja, guie, Senhor, guarde e os traga de volta em segurança. Nós o entregamos em Tuas mãos e pedimos, Pai, sê com cada um, Senhor. Também agradecemos por este momento na Tua presença, Senhor, e pedimos que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, nos guarde de todo mal, Senhor. Livre-nos, Senhor, das influências do maligno, Pai. Dá-nos a proteção do Teu sangue, Senhor Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, Senhor. E se houver um amanhã, nós estaremos aqui, Senhor Jesus Cristo, orando, ouvindo a Tua palavra e Te louvando e Te agradecendo. Ajude a cada um que precisa. Talvez alguém não veio, mas tem um pedido. Eu sei que o Senhor não esqueceu desse que está aí pedindo. Eu sei que o Senhor tem olhado e tem observado o coração de cada um. Senhor, olhe para esses que pediram agora ali no banco, aqueles que não vieram à frente, mas têm uma fé que atingiu o Seu trono nesta hora, Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada um nesta noite e conceder, Senhor, o pedido de cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, Pai. Amém e amém. Deus vos abençoe, meus irmãos.